A gente ouve muito os proprietários de farmácia falar assim, mas eu não sabia disso. O farmacêutico, ele estudou para isso e ele tem que ter essas informações e sinalizar para o proprietário o que precisa ser adequado ou modificado no dia a dia da farmácia para cumprir com essas normativas. A fiscalização, ela deve sempre estar pautada e limitada aos ambientes eminentemente farmacêuticos. Olá, eu sou a Viviane, você está no canal da Farma Contábil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bateu o fiscal na sua farmácia. E agora? Mas antes de descomplicar esse assunto, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Para descomplicar esse tema, o que fazer quando o fiscal bate na sua farmácia, nós convidamos 2 especialistas do setor, Betânia Alian, farmacêutica, diretora da Organize Farma, especialista em assuntos regulatórios do Canal Farma, e Rafael Espinhel, advogado também especializado em Canal Farma, e recentemente presidente executivo da ABC Farma. Obrigada pela presença de vocês. No fim de fevereiro, o Conselho Federal de Farmácia editou uma nova resolução, que é a Resolução 700, que diz respeito a algumas mudanças que o Conselho vem fazendo na forma de fiscalizar farmácias e drogarias. Eu quero começar essa conversa falando sobre essa resolução. Betânia, o que essa resolução traz na prática de mudança para fiscalização na farmácia? Olá, pessoal, bom dia, obrigada aí pela participação do Descomplica Farma, da Farma Contábil. É bem interessante essa resolução, porque antes o fiscal do conselho chegava na farmácia e procurava pelo farmacêutico e pedia alguns documentos muito simplórios, né? A parte do SNGPC, o certificado de regularidade e a licença sanitária. Agora, na amplitude do que vem o roteiro, né, da 700, ele visa verificar se o farmacêutico está cumprindo com todas as suas obrigações. Então, é bastante pertinente o tipo de questionamento que vai ser feito para que o farmacêutico fique atento a todas as atribuições dele dentro da farmácia. A fiscalização, então, ela ficou mais rigorosa, Betânia? É isso que você está querendo dizer? Digamos que ela ficou mais detalhada, com certeza. Rafael, qual a sua visão sobre a Resolução 700? O que ela traz de mudança na prática para a farmácia? Olá, Viviane. Primeiro eu quero agradecer ao convite, né? E, de fato, a resolução ela traz alguns elementos novos que devem ser observados pelas farmácias, pelos farmacêuticos, mas eu gostaria de destacar a questão da classificação do perfil de assistência farmacêutica. Resumidamente, o que é? Uma classificação dada aos estabelecimentos após as fiscalizações realizadas pelos conselhos de farmácias por um período de 24 meses. Esse período de 24 meses se avalia ali a assistência farmacêutica e a presença desse profissional. A resolução, ela traz ali uns critérios, com perfil 1, 2, 3 e 4, e a partir disso, ela vai se nortear o fiscal para poder realizar a autuação do estabelecimento. Isso é importante para que a farmácia entenda que todo o processo administrativo fiscal, ele deve necessariamente estar alinhado e ter também o perfil de assistência para que ele tenha uma legalidade. Quanto melhor a nota desse perfil, melhor para a farmácia, é isso, Rafael? Isso, então vamos supor, assim, nessa cronologia de fiscalizações, o que é um perfil 1? Que isso é considerado assistência farmacêutica efetiva. Então, assim, se nas fiscalizações é constatada a presença até de 66% a 100% do profissional no estabelecimento, se considera que o estabelecimento, a farmácia, tem uma assistência farmacêutica efetiva. E isso, qual é a consequência? O estabelecimento ele não vai ser autuado uma eventual fiscalização e não tendo ali a presença do profissional farmacêutico. Ele vai ser ali orientado, vai ter ali uma notificação para que numa próxima fiscalização você possa ali ter a presença do profissional. Isso é importante porque anteriormente nós tínhamos ali quase que uma questão imediata. Então, verificada a ausência do profissional, não se verificava ali
todo o contexto histórico do estabelecimento. Então, isso já gerava uma autuação e uma multa, eventual, uma aplicação de uma multa para o estabelecimento. Agora, não. Você tem ali um perfil e, com base nessa cronologia, nesses dados, a farmácia, a drogaria, ela vai ser ou não autuada e será ou não instaurado um processo administrativo fiscal. Mas esse perfil, ele vai começar a ser construído a partir de agora, ou ele já tem um histórico? Ele já tem histórico, mas o que acontece nessa nova resolução? Ela flexibiliza um pouco para que você tenha assistência farmacêutica efetiva. Na norma anterior, esse perfil, para que você fosse o estabelecimento considerado com uma assistência farmacêutica efetiva, nas fiscalizações, ele teria que ter ali um percentual, um rating de até 70, se eu não me engano, 75%, 71%, para que se considerasse pelo Conselho que ele tinha assistência farmacêutica efetiva. O que o Conselho fez nessa nova resolução que vai entrar em vigor a partir de maio? Ele diminuiu esse percentual para 60, se não me engano, 66%. Isso, o que faz? Com que, obviamente, o intuito é que você respeite a legislação, que traz ali a obrigatoriedade da presença do profissional durante o funcionamento da atividade, mas ele cria ali uma regra mais flexível, e isso também auxilia o estabelecimento nas questões pontuais, onde você não tem um profissional por uma questão específica. E por que o Conselho Federal de Farmácia fez essa modificação? Boa pergunta. Eu acho assim, isso pode, eu particularmente penso que também tem uma correlação com que o setor vem há um bom tempo já colocando as considerações com relação às dificuldades, às vezes, enfrentadas para que você tenha ali o profissional, e também os casos pontuais, as questões específicas. A gente conversou isso ao longo do tempo, com a dificuldade, às vezes, de você suprir uma eventual ausência por uma questão de força maior, que não necessariamente a gente pode classificá-la como uma irregularidade ou algo que poderia justificar uma autuação do estabelecimento. Então, acho que na minha visão, é uma tentativa do Conselho entender um pouco, hoje, as condições dos estabelecimentos, das farmácias e drogarias. Que bom, uma notícia positiva, então. Betânia, eu quero falar um pouquinho agora sobre essa questão das competências fiscalizatórias. Sempre tem uma confusão. O que o Conselho Regional de Farmácia fiscaliza? O que a Vigilância Sanitária fiscaliza? O que o Conselho fiscaliza? O Conselho, ele fiscaliza a atuação do profissional, né? A presença do profissional, e se esse profissional está cumprindo com todas as suas obrigações dentro da farmácia. O Conselho de Farmácia, quando ele chega na farmácia, ele quer constatar a presença do farmacêutico, né? Só que não basta só a presença desse profissional. Esse profissional é um profissional capacitado, habilitado, e que deve estar cumprindo com todas as normativas referentes à farmácia. Então, muitas vezes acontece de um farmacêutico desconhecer a legislação em relação a boas práticas farmacêuticas em drogarias, em farmácias de manipulação ou sem manipulação, e fica algumas coisas vulneráveis que a farmácia deixa de cumprir e que são fiscalizadas pela vigilância sanitária. Então, o farmacêutico, não basta só a presença do farmacêutico, o Conselho verifica se ele realmente está cumprindo com as suas atribuições e responsabilidades na farmácia. Fica um pouco misturado, né? Digamos assim. Então, se o Conselho fiscaliza o farmacêutico para saber se o farmacêutico está cumprindo com as obrigações dele, quais são essas obrigações? São justamente as exigências da vigilância sanitária. Então, o que a vigilância sanitária fiscaliza, Betânia? A vigilância sanitária, ela vai fiscalizar também a presença do farmacêutico, né, que a ausência do farmacêutico também é uma infração sanitária. Ela vai fiscalizar a parte de estrutura, documentação, organização e limpeza da farmácia. E tudo isso é uma atribuição do farmacêutico, de estar fazendo diariamente essa vistoria no estabelecimento para evitar que a farmácia fique vulnerável no caso de uma fiscalização, tanto do Conselho quanto da Vigilância Sanitária. Rafael,
A BC Pharma, ela observa, né, no dia a dia das farmácias em todo o Brasil, ela observa muito esse conflito, essas discrepâncias entre o que o Conselho fiscaliza e o que a Vigilância fiscaliza. E aí eu te pergunto mais, assim, os próprios fiscais, eles se confundem? O fiscal do Conselho chega na farmácia pedindo uma coisa que é para a Vigilância pedir, e a Vigilância chega na farmácia pedindo uma coisa que é para o Conselho pedir. Acontece esse conflito de competências? Então, Viviane, de fato, acontece. Inclusive, por acontecer, a questão ela foi até objeto de judicialização, para que se deixe muito claro, delimite quais são as competências e atribuições de cada órgão. Ambos têm poder de polícia, mas tem que deixar muito claro a que compete a vigilância, o fiscal da vigilância sanitária, né, e qual é a atribuição e a competência do Conselho de Farmácia. Então, se eu quero ter ali a referência, eu vou lá na Lei 5991, 73, que rege o controle sanitário de medicamentos. Lá é muito claro com relação à competência da vigilância sanitária no que diz respeito à fiscalização das condições de funcionamento do estabelecimento farmacêutico, farmácia, e no que tange ao cumprimento dos padrões sanitários relativos ao comércio que lá é exercido. Então, lá está lá no artigo 44. Para exemplificar, para quem está nos assistindo, vamos lá, o fiscal do Conselho de Farmácia, ele vai no seu estabelecimento e ele questiona a comercialização de produtos de conveniência no seu estabelecimento, seja pedindo para que seja retirado ou eventualmente autuando o estabelecimento. Ele não pode, isso é competência da vigilância, isso diz respeito às condições de funcionamento do estabelecimento e os padrões sanitários relativos ao comércio que lá é exercido. Então, assim, tem que ficar muito claro essa distinção para que tanto o farmacêutico responsável técnico quanto o proprietário, ele saiba conduzir esse diálogo com o fiscal, não criando uma resistência, mas demonstrando para ele que ele tem o conhecimento técnico legal e aí ele vai colocar as considerações necessárias para evitar uma atuação que a gente no direito diz que pode ter ali uma exorbitação. Olha, se você está gostando dessa conversa, mas tem dúvidas e gostaria de tirar essas dúvidas, coloca aqui nos comentários do vídeo qual é a sua dúvida, que a gente pode até gravar um outro programa respondendo especificamente ao que você precisa saber. Mas bateu o fiscal chegou lá, vamos supor que bateu o fiscal do conselho. O profissional que atendeu, o farmacêutico que atendeu, pode, por exemplo, se recusar a atender algum pedido desse fiscal do conselho porque o que ele está pedindo diz respeito à vigilância? Vamos lá, e assim, eu acho que ele tem, e ele pode, assim como deve, estabelecer um diálogo com o fiscal, demonstrar para ele ali que eventual comportamento ou solicitação não tem o respaldo legal, e aí sim colocar para ele que aquele pedido, que aquela determinada ação não será realizada porque foge da esfera de competência do fiscal e do órgão do qual ele está ali representando, no caso, o Conselho de Farmácia. Betânia, bateu o fiscal. O farmacêutico precisa ficar nervoso? O farmacêutico precisa se desesperar e já sair mostrando todos os documentos? Que dica você dá para esse momento em que o fiscal chega na loja, como o farmacêutico deve se posicionar, como ele deve receber o fiscal, seja fiscal do conselho, seja fiscal da vigilância sanitária? A dica, não vamos dizer do momento de receber o fiscal, vamos falar da dica de se preparar para receber o fiscal. Então, é um modo preventivo que você deve deixar tudo organizado para que você possa receber a fiscalização como viva todos os dias, como se fosse um dia de receber o fiscal. Então, se você está ciente de todas as suas atribuições e responsabilidades e todos os processos da farmácia condizem de acordo com o que está escrito no POP e no Manual de Boas Práticas, não tem nenhum motivo para o farmacêutico se descabelar. O que ele precisa realmente é manter a vigilância diária. Se houver a vigilância diária e conscientização da equipe que a farmácia pode receber o fiscal a qualquer momento, isso não vai gerar nenhum desespero nem no farmacêutico, nem no gerente, nem no proprietário. Evita multas e evita interdição e evita dor de cabeça para todos.
Mas é muita norma, é muita regra. O farmacêutico tem que estudar tudo isso para conseguir organizar essa papelada toda, Betânia. Viviane, teve um ano, acho que 2019, saíram 369 normativas da Anvisa em relação ao varejo farmacêutico. Então, praticamente é uma por dia. O farmacêutico ele tem que se atualizar diariamente sobre as legislações, sobre as atualizações delas. A gente teve um processo aí durante a pandemia que houve umas mudanças, algumas flexibilidades em algumas RDCs, porém, existe o basicão, RDC 44 de 2009, que é as boas práticas farmacêuticas. Se ele, pelo menos, conseguir implantar essa RDC no dia a dia da farmácia, eu posso dizer para você que 70% dos problemas já são eliminados. Fiscal vai chegar lá, seja do conselho, seja da vigilância, e ele, conhecendo bem a RDC 44 e aplicando, ele pode ficar mais tranquilo. Sim, até na 700 ela vem os anexos referentes a cada atividade, a drogaria, farmácia de manipulação. Então, é importante que o farmacêutico fique atento nesses anexos, que praticamente eles são embasados, né, na RDC 44 e nas demais normativas referentes ao varejo farmacêutico. E tem uma questão, Rafael, que as normas, muitas são regionais, né? Algumas são nacionais, outras estaduais, outras municipais, e aí bate sempre aquela dúvida, ai meu Deus, qual que eu vou seguir? Eu vou seguir a municipal ou vou seguir a federal? Qual regra que a farmácia segue, Rafael? As duas, né? Ela, assim, o que acontece? Não pode ter uma sobreposição, tem uma repartição de competências, a gente está falando um pouco. Cabe aí cabe à União, cabe os órgãos públicos federais legislarem, disciplinarem normas dentro do seu âmbito de competência, assim como cabe também ao município legislar e disciplinar questões de interesse local. Então, obviamente, em regra, a gente trata ali como a necessidade, como a orientação de que ele observe ambas normativas, independente da esfera, se é da União, do Estado, ou se é do município, se o órgão ele é federal, estadual ou municipal. Obviamente que é importante que você tenha ali um respaldo, ali uma orientação, seja ela jurídica, regulatória, para entender se aquela norma, eventual uma norma municipal, se aquele ato infralegal que vem de um órgão público, ele de fato observa ali os preceitos do que determina ali a legislação federal. Então, assim, se você tiver esse respaldo, você pode questionar eventualmente uma norma que pode ter ali um caráter que seja ilegal. Rapidinho, para fechar, o que a farmácia deve fazer para não ser autuada e multada? A farmácia deve cumprir com todos os preceitos das boas práticas farmacêuticas para farmácia de manipulação, tudo certinho, manter a farmácia limpa e organizada, a documentação completa e dentro da validade, ficar atento em relação à escrituração das receitas, o envio dos arquivos, e manter sempre a sua equipe atualizada. O farmacêutico é o agente multiplicador das normas da Anvisa, da Vigilância Sanitária e do Conselho. A gente ouve muito os proprietários de farmácia falar assim, mas eu não sabia disso. O farmacêutico, ele estudou para isso e ele tem que ter essas informações e sinalizar para o proprietário o que precisa ser adequado ou modificado no dia a dia da farmácia para cumprir com essas normativas. Eu acrescentaria, acho que a Betânia ela foi muito clara, mas acrescentaria 3 dicas, né? Nas fiscalizações, especialmente a sanitária, vejam, é sempre, sem exceção, a fiscalização ela deve ter a presença do profissional farmacêutico. Caso contrário, a gente pode entender que essa fiscalização ela é nula. Então, é importante você observar isso. Uma outra dica que eu dou é que, numa fiscalização,
o fiscal, ele não pode adentrar em ambientes da administração do estabelecimento. Por exemplo, vamos pensar aqui no funcionário que trata lá das questões de contabilidade da empresa, de recursos humanos. O fiscal, a fiscalização, ela deve sempre estar pautada e limitada aos ambientes eminentemente farmacêuticos. E os documentos que são solicitados, eles devem ser feitos diretamente ao RT, ou seja, ao responsável técnico da farmácia. E, por fim, que eu acho que também é muito importante, todos os apontamentos feitos pelo fiscal, no que diz respeito a alguma irregularidade, ou algo que ele entende que deve ser ali readequado, deve ser vindo através de um respaldo e demonstrando o dispositivo legal no qual ele está ali se pautando para poder fazer aquela exigência ou aquela cobrança. Se não tiver isso, abre margem para uma nulidade daquele auto de infração. Você tendo esses pilares, você consegue, e aquilo que a Betânia colocou, você consegue conduzir uma fiscalização com muito mais tranquilidade. É importante também ficar atento, só mais um adendozinho rapidinho, quando o termo de visita chega, o fiscal lavra o termo de visita, ele tem um prazo para ser cumprido, as exigências, né, quando ele dá o prazo para cumprir. Então, é importante que a farmácia fique atenta em relação a isso, cumprir com o termo de visita da vigilância sanitária. O fiscal do conselho, ele pode até detalhar o que ele encontrou de não conformidade, mas não é obrigatório o farmacêutico ir lá no conselho apresentar essa documentação. Ele tem que se adequar para que numa próxima vistoria ele apresente toda a documentação. Um prazer participar aqui com você. Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Finalizando, para que deixe muito claro a mensagem aqui, que a relação do fiscal, seja ele do conselho, da vigilância, com um profissional da sua empresa, da sua farmácia, ela deve sempre estar pautada num preceito de uma colaboração mútua, né? É um trabalho, a gente tem que entender que, do outro lado, é um trabalho de alguém que preza e zelar pela saúde pública, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que há limites e ele deve observar esses limites, que são as leis que ele deve ter ali como referência. Agradeço novamente, fico sempre à disposição. Obrigada, gente. Bom, farmacêutico, dever de casa, assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes esse programa que está maravilhoso, com essas dicas incríveis da Betânia e do Rafael. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, a sua dúvida. Quem sabe a gente faz um próximo programa. Compartilhe com os seus contatos, com a sua rede social. A gente se vê no próximo Descomplica Farma. Até lá.